Hello, meus amores! Hoje aula de gramática, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, tá certo? Quinto ano. Vamos lá. Hoje são 10/11/2020, certo? Nossa aula de gramática hoje, preposição, contração e combinação. Então vamos lá. As páginas são 257 a 262, tá bom? Então a gente tem aqui, ó. Leia. Desde pequena a menina quer esmalte de cor, esmalte para pintar e pinta, pinta. Pinta as unhas, pinta até os dedos. Espere, menina, ainda é cedo. Complete de acordo com o texto, fazendo a ligação entre as palavras de, para, até. Esmalte de cor, esmalte para pintar, pinta até os dedos. As palavras de, para, até ligam duas outras palavras que se relacionam entre si. Veja, esmalte de, preposições em cor, esmalte para pintar, esmalte até os dedos. Então, quais são as preposições? De, para, até, certo? E o que é preposição, gente? A preposição liga palavras estabelecendo uma relação entre elas. Página 258. Lá em cima a gente tem aqui, veja as preposições a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Observe, de mais a igual a de a da. As preposições a, de, em, per podem ligar-se com artigos, pronomes e advérbios, formando contrações e combinações. Veja, combinações da preposição. Preposição a mais artigo, os, advérbio onde. Então, nós temos aos, aonde. Contração da preposição. Preposição a, artigo as, pronome aqueles, pronome aquelas. Então, as, aquelas, aqueles e aquelas, tá? Contrações de preposição de mais, artigo os, as, pronome eles, elas, este, essa ou essas, aqueles ou aqueles, aquilo e advérbio aqui. Então, nós temos dos, das, deles, delas, deste, dessa, daqueles, daquilo, daqui, tá? Contrações da preposição em, artigo, os, as, eles, elas, este, esses, estas, isto, pronome aquelas. Então, em, nos, nas, neles, nelas, nesses, nesta, nisto, naquelas. Contração de preposição per, artigo, os, artigo as, pelos e pelas, certo? Exercícios, página 259, a gente tem aqui. Leia o texto e complete com as preposições até, com, de, em, para, entre, sobre, sob. Veja com segurança, crianças dentro do carro, crianças até 10 anos, devem estar sempre no banco de trás, com cinto de segurança ou assento especial. Não pode viajar solta entre os bancos com a freada brusca, pode ser lançada para a frente e até mesmo para fora do carro. Criança até 7 anos de idade só pode viajar em cadeirinha feita sob medida, própria para a idade. Obedeça às leis de trânsito, elas salvam vidas. Escolha a preposição adequada e escreva ligando as palavras após, sem, para, de, entre, a, com, contra. Corrida a cavalo, vacina contra sarampo, festa entre amigos, telefone sem fio, creme após o banho, massagem para pedestres. Vamos lá. Cá agora. 3. Complete com a preposição adequada de acordo com a figura. A. O cachorro corria com o menino. O cachorro corria sem o menino. O cachorro corria para o menino. A mudança de preposição provocou mudança no sentido da frase? Sim, provocou. Leia os ditados populares e circule as preposições. De grão em grão, a galinha enche o papo. De, em. O pão sempre sai com a manteiga para baixo, com e para. Escreva as expressões com a preposição por e veja o exemplo. Dica. A preposição por fica
escrita separadamente, por isso, por dentro, por enquanto, por causa, por cima, por acaso, por baixo, por fim, por fora, certo? Então, olha só, por isso, por enquanto, por fim, por cima, por baixo, por fora, por dentro, por causa, por acaso. Página 261. Encontre as preposições e contrações, depois escreva-as nos espaços adequados. Naquele, desde, do, entre, pelas, sobre, nesta, de, até, daqui, sem, na. Preposições: deste, entre, sobre, de, até, sem. Contrações: naquela, do, pela, nesta, daqui, na. Complete as frases com as preposições e contrações do exercício anterior. As borboletas voam entre as flores do jardim. Todo dia vovô caminha nesta praça. As crianças brincavam de bola sobre o gramado. Lá naquela roseira há um ninho de beija-flor. Mamãe adora passear pela cidade. Rodrigo viajou até o Rio de Janeiro de trem. Você colocou o cartão do banco na bolsa? Desde cedo o telefone toca sem parar. Saiam daqui, crianças. 8. Analise as contrações e veja o exemplo. Então, vamos lá. Contrações. Naquela, preposição em mais aquela. Do, de mais ó. Pela, per mais a. Nesta, em mais esta. Daqui, de mais aqui. Na, em mais a. Página 262, lá em cima a gente tem, veja, artigo feminino. Professor viajou, professor substantivo, professora, substantivo feminino. Ela foi a Belém, ela foi para Belém. Então, a, que é o para, é a preposição. Então, observe a palavra a e classifique-a em artigo ou preposição. A aluna entregou o livro a Bruno. Artigo, preposição, para Bruno. A senhora vai a Manaus ou a Belém? Então, aqui é o artigo, aqui é a preposição para Manaus e aqui a preposição para Belém, tá? C, vou devolver a mala a você. Então, aqui é o artigo, esse A aqui, e esse aqui é a preposição para você, tá? Ela foi a Brasília e adorou a viagem. Preposição a Brasília, artigo, a viagem, tá? Então, esse A aqui é artigo. 10. O que é? Que nasce com rugas e morre lisinho sem pele. Pneu. Que parte da casa é preferida pelo atleta? Corredor. Agora copie das adivinhas duas preposições com e sem, duas contrações da pelo. Certo? Meus amores, por hoje termina a nossa aula de português com o livro de gramática e amanhã a gente vai ter aula de geografia, tá bom? Beijo, até amanhã, se Deus quiser.